Liberdade, destino, aventura. Todas palavras comumente usadas para definir o período do Velho Oeste na história americana, encaixando-se em uma visão bem fantasiosa sobre o desenvolvimento da nossa fronteira ocidental. Dificuldade, perigo, miséria. Essas são as palavras que usaríamos. Seja pela ameaça constante de foras da lei, pelos conflitos constantes entre colonos e tribos nativas, ou pela sensação geral de falta de lei que permeava a fronteira oeste. Segurança e proteção eram garantias raras em uma terra assolada por problemas a cada esquina. Esses perigos não vinham apenas na forma de monstros humanos e assassinatos a sangue frio. Às vezes eles vinham da natureza selvagem, do coração implacável da mãe natureza e de doenças mortais para os mais desafortunados. Para Pegadas da Fronteira, estamos aqui para esclarecer os fatos, mergulhando fundo na explicação antiga de por que você não sobreviveria ao Velho Oeste. Antes mesmo de alguém dar o primeiro passo para tentar sobreviver à vida no Velho Oeste, primeiro e acima de tudo, precisaria sobreviver ao parto e à infância. Embora os bebês, obviamente, não tenham controle sobre as circunstâncias em que nascem, a dura realidade da época ditava uma criação perigosa para as crianças, nos dias, meses e anos após o nascimento. Isso é, se você sobrevivesse ao processo de parto para começar. Para mãe e filho, criar descendentes antes do século XX vinha com consequências mortais. Cerca de 1,5% das mães morriam durante ou logo após a gravidez. Em 1900, estima-se que 1 em cada 6 bebês morria ainda na infância, e 1 em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos de idade. Não é preciso ser estatístico para notar que essas chances não são boas. Mas os números mostram só parte da história. Bebês morriam com mais frequência devido à falta de compreensão adequada sobre doenças e sobre a morte em geral. O assassino mais constante da América do século XIX era a doença. Seja por bactérias, infecções virais, protozoários ou outros parasitas. No entanto, qual dessas doenças matou qual criança era mal documentado, já que os estudos científicos sobre essas doenças ainda estavam a décadas, se não séculos de distância. Se você não tivesse alguma doença no útero, o próximo desafio seria um parto difícil. Seria de se esperar que, com a modernização da medicina, os sistemas de parto melhorassem o atendimento e reduzissem a mortalidade. Infelizmente, o parto ficou pior à medida que a sociedade se desenvolveu. No Velho Oeste, mulheres grávidas tinham que se virar sozinhas. De vez em quando, uma futura mãe conhecia alguém que já tinha passado pelo parto ou tinha experiência ajudando outras mães no momento do nascimento. Essas parteiras autodenominadas, então, se juntavam à futura mãe em sua propriedade e faziam de tudo para garantir a segurança, não só da mulher, mas também da criança. Com o desenvolvimento do Oeste, casas de parto foram construídas e mais mulheres podiam ajudar nos nascimentos. Antes da dizimação generalizada das tribos nativo-americanas devido a doenças infecciosas, você teria muito mais chances de sobreviver ao parto se fizesse parte de uma comunidade indígena. Muitas tribos consideravam a gravidez um processo sagrado e, dependendo da tribo, todos em um acampamento se reuniam para fazer parte do processo, aumentando a qualidade do cuidado tanto para as mães quanto para seus filhos. Se o bebê estivesse relativamente saudável, posicionado corretamente no útero da mãe e não precisasse de cirurgias ou procedimentos especiais ao nascer, suas chances de sobrevivência já eram maiores do que a maioria. Se o bebê estivesse de cabeça para baixo ou virado em uma posição totalmente errada, seu destino já estava selado, independentemente de quem atuasse como parteira. Esse sentimento incluía os médicos designados para as mulheres grávidas na virada do século XX. Na verdade,
Não foi coincidência que os Estados Unidos viram as taxas de mortalidade infantil aumentarem durante os primeiros 30 a 40 anos, apesar de uma evolução extremamente positiva da indústria da saúde. Isso porque as equipes de parteiras e mulheres experientes que lideravam o processo de parto foram substituídas por médicos. Naquela época, os médicos eram em sua maioria homens, e você nunca veria um homem adulto na mesma sala que uma mãe em trabalho de parto, independentemente da licença ou experiência do médico. A ideia de homens presentes no parto era simplesmente uma proposta ridícula. Como tudo na história, porém, o dinheiro falava mais alto, e o potencial lucrativo de adicionar o parto ao portfólio de cuidados médicos era bom demais para ser ignorado. Num piscar de olhos, parteiros homens passaram de párias sociais a profissionais socialmente aceitos. Esses médicos nem precisavam de treinamento especial. No início dos anos 1900, muitas mulheres ficavam presas a clínicos gerais que aprendiam enquanto trabalhavam. O historiador Randy Epstein resumiu bem em seu livro sobre a história da criação de filhos. Citação: antes do fórceps, bebês presos no canal de parto eram puxados para fora pelo médico, muitas vezes em pedaços. Às vezes, parteiras quebravam o crânio, matando o recém-nascido, mas salvando a mãe. Às vezes, os médicos quebravam o osso púbico, o que muitas vezes matava a mãe, mas salvava o bebê. Os médicos tinham todo um arsenal de instrumentos horríveis para agarrar, perfurar e despedaçar um bebê difícil de ser retirado. Muitos desses instrumentos tinham uma semelhança impressionante com ferramentas de tortura medieval. Infelizmente, daqui para frente só piora. As cesarianas aumentaram, e as taxas de mortalidade também. Na verdade, era um ditado comum na época que um médico pedindo uma cesariana estava informando a equipe sobre a morte iminente da paciente. Uma cesariana como procedimento para salvar vidas ainda estava distante por muitos anos. Junte a isso uma completa falta de compreensão da teoria dos germes e a evolução do hospital moderno, e você tem enormes focos de morte e doença que tiravam a vida de mães e bebês, caso seus médicos não o fizessem antes. Quando o oeste americano tomou sua forma, cada vez mais bebês estavam sobrevivendo até a infância, graças ao aumento da supervisão do governo e à criação dos antibióticos sulfa. Dito isso, você ainda não estava fora de perigo, mesmo quando uma criança chegava à adolescência. O Velho Oeste estava repleto de perigos além dos médicos de uísque e da febre da pérola pura. E para muitos habitantes da fronteira, encarar a morte prematura de frente era apenas uma questão de quando, não de se. Parabéns, você sobreviveu às dificuldades da infância e da primeira infância. Agora você só precisa passar o resto da sua vida vivendo em uma terra que está constantemente tentando te matar. Seja a mãe natureza ou o pai tempo, seja a mão do homem ou a boca da fera, a fronteira nunca foi amiga, apenas inimiga. Por que tão sombrio? Tudo começa pelo básico. Todo ser humano na Terra precisa de 3 coisas para funcionar: comida, água e oxigênio. Sobre o último, o Velho Oeste tinha muito ar puro, especialmente para as primeiras caravanas de carroças e tribos indígenas da região. E os outros 2 elementos? Bem, essas eram as portas nas quais a morte vinha bater. A água era uma mercadoria valiosa no Velho Oeste, mas nunca era garantida. Uma terra repleta de madeira e gado, ouro e prata, petróleo e metais preciosos. Nada valia mais do que a água. A sobrevivência dependia do acesso à água, às vezes levando os pioneiros e patronos do Oeste a árduas desventuras apenas para encontrar uma fonte de água potável. Ao longo dos primeiros séculos, o povo da América foi forçado a dominar a arte de tanto descobrir quanto preservar a água de Adão. Os colonos escavavam poços bem abaixo da superfície da terra, usando varas de radiestesia e pura sorte. Outros coletavam água da chuva
e criavam sistemas de irrigação para nutrir jardins, plantações e rebanhos. Viajar exigia cantis duráveis ou outros recipientes portáteis, porque o maior medo de um vaqueiro era ficar sem água. É fácil supor que uma terra tão vasta e diversa como o oeste dos Estados Unidos não teria falta de água potável. Considerando quantos lagos, riachos, rios e córregos existem nos caminhos até o Pacífico, certamente as trilhas ofereciam sustento mais do que suficiente. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Um trecho famoso da trilha do Oregon, chamado Desvio Greenwood Sublet, era infame por sua total falta de água potável. As caravanas, com armazenamento adequado, sabiam que precisavam coletar o máximo de água antes de partir para essa etapa da jornada. Sem barris ou recipientes, os migrantes improvisavam, como o homem que costurou as pernas da calça de borracha para criar um saco de água. Não era apenas a ausência de água que obrigava o povo do Oeste a planejar todo um inventário de água, mas sim a ausência de água limpa. Poços d'água naturais eram considerados seguros para beber devido a uma ideia preconcebida. Isso ignora completamente a ideia de que a água não é apenas um sustento humano, mas também é usada para consumo, banho e recreação por outros organismos vivos. Onde os animais circulam, as doenças permanecem. Disenteria dominava naquele departamento de doenças. Os cursos d'água na trilha estavam cheios de excrementos e germes de animais terrestres, aves e insetos. Então, quando os primeiros humanos traçaram suas próprias rotas pelo país, o segundo e o terceiro, e todos os grupos seguintes usaram exatamente as mesmas fontes de água, contaminando a água limpa com resíduos humanos, e sem nenhuma alternativa, para piorar. É por isso que o lendário jogo Oregon Trail é injustamente zoado por matar todos os seus jogadores de disenteria. Isso é um retrato preciso do destino manifesto. Quando o fluxo sangrento se fixava em uma fonte de água, espalhava-se fácil e rapidamente, como uma peste. A pior parte é que os próximos viajantes azarados não teriam como saber, ou, em certos casos, não teriam outra escolha a não ser beber ou se banhar no esgoto bruto. Enfim, mesmo que uma vítima de disenteria se decompusesse ali perto. O sangue não era o único assassino silencioso das doenças transmitidas pela água. A cólera, uma infecção bacteriana do intestino delgado, também se espalhava através de água suja e alimentos contaminados por fezes humanas. A doença às vezes apresentava poucos ou nenhum sintoma, mas sempre representava uma ameaça de desequilíbrio eletrolítico. Isso leva a deformidades físicas, como mãos enrugadas, pés enrugados, pele fria e áspera, e olhos vermelhos e fundos. O surto de cólera mais crítico relacionado ao Velho Oeste foi a terceira pandemia de cólera, que durou de 1846 a 1860 e matou dezenas de milhares de pessoas. Principalmente ao longo das trilhas da Califórnia, Oregon e dos Mormons na fronteira. Os números variam de 6.000 a 12.000 mortes apenas nessas 3 trilhas. Sem contar as trilhas e assentamentos que sumiram devido a doenças tão rápido quanto foram feitos. Seja cólera ou disenteria, era, para todos os efeitos, um ciclo de dor e morte. E embora nem todos que contraíam essas doenças morressem, a medicina estava longe de conseguir detectar as bactérias cedo, ou manter as pessoas hidratadas enquanto trabalhavam, presos na miséria. Devido a essa falta de cuidados médicos e de reposição adequada de eletrólitos, muitos dos que contraíam as bactérias mais perigosas morriam em até 24 horas após a primeira dor de estômago. Enquanto alguns médicos tentavam prescrever láudano e cânfora, nenhuma substância específica podia curá-los, apenas aliviar a dor debilitante. Claro, os pioneiros não foram as únicas vítimas dessas doenças, já que elas também devastaram comunidades indígenas que compartilhavam fontes de água contaminadas com os colonos infectados. Na verdade, a cólera foi tão devastadora em certas áreas
que 2/3 das tribos Cheyenne do Sul foram dizimados pela doença, assim como metade das tribos Pawnee. Curandeiros e xamãs ficaram tão surpresos quanto seus equivalentes brancos, sem nada em seus arsenais para aliviar o sofrimento causado pelo que mais tarde seria chamado de o Destruidor Invisível. Ainda está confiante de que conseguiria sobreviver às condições da vida na fronteira? Se você conseguiu encontrar água potável, ou pelo menos evitar os problemas causados pelo saneamento precário, ainda precisa se preocupar com outro elemento essencial e difícil de obter para sobreviver: a comida. Embora o corpo humano consiga ficar mais tempo sem comida do que sem água, a fome ainda era uma velha conhecida na fronteira do Oeste. Claro, os primeiros colonos e a variedade de imigrantes que vieram depois deles tinham a capacidade de conservar alimentos para longas viagens. Mas o que acontecia quando os mantimentos acabavam ou estragavam antes de chegar ao destino? Como um grupo de imigrantes agia ao encontrar terra estéril? Como alguém pode achar comida em desertos quentes ou montanhas geladas? Carne de porco salgada e biscoito duro não duram sempre. Quando os mantimentos trazidos acabassem, você teria algumas opções para reabastecer a despensa. Você poderia caçar ou armar armadilhas, se soubesse abater um animal ou construí-las manualmente. Não é possível? Pescar é uma opção, mas dá para confiar nesses lagos traiçoeiros? Quando a água estiver imprópria, talvez seja necessário buscar comida, coletando frutas silvestres ou cogumelos locais. Isso, claro, se você souber quais não vão te fazer mal, nem te mandar para o caixão. O arsenal da Mãe Natureza era diversificado. Nem todas as comunidades do Oeste eram caçadoras-coletoras. Algumas dependiam da agricultura local, cultivando, criando gado e animais para comer, vender ou ambos. No entanto, isso também trazia seus próprios riscos. Se pragas destruíssem plantações, o clima arruinasse campos ou bandidos atacassem ranchos por vingança, os suprimentos de comida poderiam sumir de um dia para o outro. E se a propriedade estivesse longe demais dos caminhos principais, ou se os perigos do inverno impedissem viagens de longa distância, bem, o grupo Donner ou Alfred Packer poderiam te contar o que acontece depois. Mesmo que você tivesse comida suficiente para durar no futuro próximo, intoxicação alimentar e outras doenças transmitidas por alimentos eram tão comuns na fronteira. Salmonella, Staphylococcus e coli e bactérias Campylobacter levavam todas à desidratação e morte. Sem contar as lombrigas e outros parasitas presentes no trato digestivo de quem consumia. Nem todo mundo morria, mas ninguém tinha a garantia de acordar na manhã seguinte também. Suponha que você tenha muita água limpa e comida fresca. A fome ou a falta de eletrólitos não vão te mandar para o sono eterno, nem as doenças associadas a alimentos estragados. O que resta para se preocupar? A natureza imprevisível da selva, é claro. Se você não souber como navegar por território desconhecido, ou pelo menos seguir as orientações dos homens que sabem, você não vai sobreviver. Ponto final. Lewis e Clark só chegaram ao território do Oregon e retornaram cruzando a fronteira por sorte. O núcleo da expedição confiava em cartografia, elaboração de mapas e informações de suas fontes indígenas. Uma temporada inteira de inverno no Forte Manden foi dedicada exclusivamente a mapear suas descobertas e traçar estratégias de rotas. É preciso estar aberto a ouvir e aprender com a terra, pois navegar não é uma habilidade inata. Sem paciência, suas chances de sobrevivência já são improváveis, se não impossíveis. Construir abrigo e se proteger dos elementos é o próximo desafio de sobrevivência. Se você não conhece técnicas básicas de carpintaria e corte de madeira, ou se seu conjunto de ferramentas é limitado, você fica à mercê dos elementos. Claro, você pode amarrar uma lona entre duas árvores ou montar um abrigo de detritos, mas nenhuma dessas opções é boa a longo prazo. Lembre-se, o Oeste americano é um território vasto que cobre milhares de milhas quadradas.
Como resultado, a diversidade de padrões climáticos determinava diversos fenômenos meteorológicos severos. Um abrigo simples nas grandes planícies protegeria contra ventos fortes ou tempestades de granizo. Uma casa de barro mal feita na pradaria protegeria seus pulmões numa tempestade de poeira. Um abrigo no deserto do sudoeste conseguiria te manter fresco sob 49 graus Celsius de calor? Uma cabana de toras velha na Califórnia resistiria a um incêndio florestal? Falando em fogo, suas chances de sobrevivência despencam se você não conseguir acender e manter o seu próprio fogo. O fogo significava calor, comida bem cozida, água fervida e segurança geral. Se você ficar sem butano, fósforos, pederneira ou gravetos secos, é melhor torcer para o raio mais sortudo da história te manter vivo. Você pode se perguntar, o que ocorre se ao acender uma fogueira, machucar a mão ou as costas? Mencionamos a falta de remédios para combater doenças transmitidas por água e alimentos. Mas e quanto aos ferimentos do dia a dia? Os cuidados de saúde dependiam do conhecimento da comunidade. Médicos que não eram parteiras eram raros, e os disponíveis se pareciam mais com vendedores de óleo de cobra do que profissionais qualificados. Eles receitavam tinturas e tônicos não regulamentados, chamados de medicamentos patenteados, que nada mais eram do que venenos à base de álcool cheios de drogas viciantes, como ópio ou cocaína. Esses medicamentos deixavam as pessoas entorpecidas, mas não davam chance real de manter a vida. Especialmente se você está tentando combater feridas infeccionadas a um dia de distância da gangrena, ou se livrar da tosse cheia de sangue da tuberculose, ou escapar da tortura lenta e constante da febre das montanhas que enlouquecia as mentes doentes. Ainda acha que consegue sobreviver nas regiões mais selvagens do Oeste? Você pode até conseguir sobreviver aos terrores do mundo natural, mas e quanto ao mundo cheio de predadores em cada esquina? Predadores que ocupam o topo da cadeia alimentar da fronteira. Eles contam uma história totalmente diferente. Você encontrou água potável. Você abateu animais e guardou a carne. Você construiu uma casa fortificada com lareira e muita pederneira. Você até estabeleceu sua propriedade ao lado de um médico com formação clássica das melhores universidades do leste. Tudo na sua nova vida na fronteira está preparado para o sucesso. Isso até que um bando de saqueadores lance um ataque ou um urso pardo faminto saia da floresta, e você fique à mercê das grandes feras selvagens. Embora ataques de animais sejam raros, eles não são pura mitologia também. Pumas, lobos cinzentos e ursos pardos percorriam as pradarias em diferentes períodos da vida no Velho Oeste. Embora seu domínio sobre o reino animal não tenha durado muito após o avanço da civilização humana, graças à caça excessiva, à agricultura intensiva e à destruição geral dos habitats. O breve período em que homem e fera viveram como vizinhos levou a vários incidentes de carnificina. O Forte Larned, uma base militar situada às margens do rio Arkansas, no atual condado de Pawnee, Kansas, era um foco de ataques de lobos. O primeiro incidente registrado aconteceu em uma noite quente de verão, em 13 de julho de 1867. Um soldado da estação escreveu em seu diário sobre uma alcateia de lobos que tentou cavar para entrar no abrigo da cozinha do riacho Pawnee Fork. Um dos lobos conseguiu entrar, mas o cozinheiro estava armado e preparado, matando o enorme lobo com um único tiro. Um ano depois, o pessoal do Forte Larned se saiu muito pior. Em 5 de agosto de 1868, Alberto Barnett, capitão da 7ª Cavalaria dos Estados Unidos, forneceu o seguinte relato para explicar o ataque dos lobos de memória. Um incidente bastante sério ocorreu no posto na noite do dia 5. Coronel Wynkoop, o agente indígena, estava sentado na varanda com sua esposa e filhos. E senhoras Nolan, Tapin e o tenente Thompson do 3º Infantaria, junto com outros. Quando um lobo louco, um lobo cinzento muito grande,
entrou no posto e mordeu um dos sentinelas. Ele correu para dentro do hospital e mordeu um homem deitado na cama. Passou por outra tenda e puxou outro homem para fora da cama, mordendo-o gravemente. Mordeu, quase decepando o dedo de um homem, tentou morder uma mulher e outras pessoas na cama, mas não mordeu por causa das cobertas. Passou pelo corredor da casa do Capitão Nolan e atacou um cachorro grande que encontrou lá, ferindo-o gravemente em menos de 1 minuto. Em seguida, passou pela varanda do Coronel Winco e, pulando sobre o Tenente Thompson, mordeu-o com bastante gravidade em vários lugares. Depois, foi até onde havia um sentinela guardando os fardos de feno e tentou mordê-lo, mas não conseguiu. O sentinela atirou e o matou ali mesmo, no local. Descobriu-se que o lobo em questão estava com o vírus da raiva, o que explicava seu comportamento destemido e agitado. O homem no leito do hospital, o cabo Michael McGillicuddy, recusou a amputação do dedo, apenas para apresentar sintomas de infecção por raiva semanas depois. Os outros moradores mordidos tiveram seus ferimentos lavados com álcali e cauterizados com nitrato de prata, o que foi essencial para sobreviver a possíveis ataques de animais raivosos. Se a sua mentalidade for igual à do cabo Michael McGillicuddy, suas chances de sobreviver são praticamente nulas. Os lobos não eram os únicos culpados. Os ursos pardos eram notórios causadores de problemas, como se vê na história de vida de Hugh Glass, ou do apropriadamente apelidado João Grizzly Adams. Pumas, embora fossem menos propensos à violência, também eram conhecidos por atacar humanos. O Oregon Herald relatou uma dessas tragédias em agosto de 1868, no condado de Lane, Oregon. No dia 21 deste mês, uma criança de 3 anos de idade do Sr. Patton, que morava em Rear Creek, a 3 milhas a oeste do Long Tom, no condado de Lane, foi morta por uma onça parda. A criança brincava no quintal, a menos de 3 metros da porta, quando uma onça parda pulou dos arbustos próximos à casa. A mãe, ao ver o animal arrastar seu filho em direção ao mato, pegou um pedaço de pau e saiu em perseguição. Ela atacou a onça parda com tanta determinação que o animal largou sua presa, e a mulher heróica, pegando o corpo sem vida debaixo de um braço e seu único filho restante debaixo do outro, seguiu até a casa de um vizinho a cerca de 2,5 km de distância. Patton estava fora de casa naquele momento. Se você acha que esses predadores das florestas norte-americanas ainda não são páreo para suas habilidades de sobrevivência, não pode esquecer do animal mais perigoso de todos, o próprio ser humano. Seja você um novo colonizador defendendo sua casa de bandidos e gangues fora da lei, ou um membro de uma tribo nativa americana enfrentando colonos impiedosos desesperados por terra. Existem inúmeros motivos para você olhar por cima do ombro na fronteira. Alguns estão a cavalo, armados com espingardas e rifles. Outros são ágeis, carregando tochas e cacetes, com uma sede insaciável de sangue e recompensa. Não existem chefes finais no Velho Oeste, apenas uma horda interminável de miséria e caos. Hollywood e os contos fascinantes do passado romantizaram o Velho Oeste através de uma lente muito limpa e estéril. Os heróis derrotavam os vilões, o bem vencia o mal e as recompensas eram intermináveis. É vendido como uma vida fácil, vivendo da terra e aproveitando o sonho americano. Mas, na realidade, bem, com as evidências apresentadas anteriormente, você vai ter que decidir isso por si mesmo agora. Para nós, a resposta é simples. Não, provavelmente nós não sobreviveríamos ao Velho Oeste. E você também não sobreviveria.